52, doutor Paulo Bichara, quarta-feira é o dia da participação dele no nosso quadro Previdência Social. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde a todos os ouvintes. O tema que eu separei de hoje é a respeito da pensão por morte do falecido que não trabalhava. Olha só, imagina só que teu esposo faleceu, como ele não trabalhava e não pagava INSS, provavelmente te disseram que ele não deixou pensão, por isso você não recebe a pensão. De fato, em alguns casos isso acontece, mas eu tenho uma notícia boa. Tem muita gente que, mesmo que o marido que faleceu não estivesse nem trabalhando, nem pagando INSS, nem na roça, ele pode deixar a pensão por morte. Se ele estava na roça, aí sim ele deixa com certeza. E se ele recebia LOAS também, muitos casos que ele estava recebendo LOAS, ele deixa a pensão por morte, sim. Claro que caso tem que ser analisado um a um para ver a realidade de cada contexto, se enquadra nos requisitos da lei. Mas não caia nessa conversa só porque ele não estava trabalhando, só porque ele não estava na roça, só porque ele recebia um LOAS, só porque ele não estava registrado ou não pagou INSS e deixou você sem uma pensão. Procure um profissional, um advogado de confiança, faça uma análise do caso concreto para ver se de fato isso é o que incide na sua circunstância, Berimbau. 12 horas e 54 minutos e a Cristina é de Borrasópolis, ela está querendo saber a respeito das pessoas que têm diabetes. Se quem tem diabetes gera algum auxílio doença, consegue aposentadoria? Tá, muito boa pergunta. E é o seguinte, o principal ponto é, o auxílio doença ele é devido para qualquer um que comprovar a incapacidade para o trabalho. Diabetes pode gerar incapacidade para o trabalho, um acidente, uma fratura, um trauma no braço, nos ombros, bursite, fibromialgia, depressão, alcoolismo, tudo o que é tipo de enfermidade, elas podem vir a te incapacitar para trabalhar. Se você não está conseguindo trabalhar por conta da sua doença, você pode sim pedir um auxílio doença. Se não estiver pagando INSS ou tiver aquela carência, proteção, você pode também pedir o benefício assistencial, o LOAS. Então é possível sim, Berimbau. Tem aqui uma pessoa de nome Rosana, ela tem 53 anos, recebe o LOAS, ela recebe o LOAS da sua filha, que é especial. E ela pergunta, se eu mexer com a aposentadoria dela, será que não vai dar problema no benefício? É o seguinte, se você tem uma pessoa na família recebendo LOAS e outra pessoa, ela não mandou a idade dela, né, Berimbau? 53. Tá, aí sim. Se a pessoa tiver menos de 65 anos, que é o caso dela, e ela aposentar, pode cortar o benefício da filha, por exemplo, que está recebendo um LOAS. Um detalhe, às vezes é uma vantagem fazer isso. Por quê? Porque essa aposentadoria da mãe é definitiva. E o benefício da filha é provisório. E os dois são um salário mínimo. E quem cuida do dinheiro é a mãe. Então, no dia a dia não vai mudar nada. A única coisa que vai trocar é a titularidade do benefício da filha para a mãe. Alguns casos não compensa. Varia muito da realidade de cada cliente, da família, quem mora na casa, será que compensa, qual a disposição, como é que está essa aposentadoria, está muito fácil ou difícil de conseguir. Aí outro detalhe é que, se essa mãe vier a falecer, por exemplo, ela vai deixar também uma pensão para a filha inválida que está recebendo LOAS. É importante só nesse caso ter ali um termo de se é maior de idade de curatela, se é menor de tutela, para deixar demonstrado que existiu uma incapacidade. E depois, quando essa mãe falece, a filha pode receber até uma pensão definitiva. Então essa é uma orientação geral. Eu recomendo que caso a caso seja levado para um profissional de confiança e aí sim ela pode tomar uma decisão. Tem uma pessoa aqui que se chama Maria, sou de São João do Ivaí, meu vizinho tem 53 anos, nunca contribuiu. Ele era casado, se separou há 10 anos. Agora a esposa dele faleceu. Será que ele tem direito à aposentadoria por ser viúvo? Olha, vai depender sim da realidade dessa esposa. Por exemplo, ele não paga, ele falou aí que ele já não estava recolhendo INSS, mas não faz diferença. Ela está dizendo aqui. Ela está dizendo que ele nunca contribuiu, mas nem sempre tá certa essa informação de que nunca contribuiu, né, doutor? Isso, mas não é nem só isso. Ele não tinha mesmo que contribuir. Por quê? Porque é ele que é o que está vivo hoje. Então, quem conta seria ou contribuição dela,
ou um trabalho rural dela, ou trabalho registrado dela, ou pagamento de INSS avulso ou MEI, ou mesmo se ela não tiver nenhum desses três e ela estava sem trabalhar, é importante entender por quanto tempo. Fazia lá 5 anos, 10 anos que ela não pagava, não trabalhava e nada. E antes disso, ela fazia o quê? Ela trabalhava, sei lá, com roça, mas não tem documento, não tem nada. Tá bom, e por que ela parou? Porque ela ficou doente ou alguma coisa aconteceu. Já é um indicativo de que pode deixar uma pensão para ele. Então não tem como dar uma resposta absoluta aqui ao vivo, assim, fazer uma consulta, mas eu sugiro que ele leve o caso a um profissional especialista em previdenciário para estar ajudando ele. Um ouvinte ali de Lidianópolis está dizendo que ela tira nota rural há 10 anos e seu esposo recebe o LOAS. Ela quer saber se precisa pagar o carnê. Olha, é o seguinte, eu entendi bem, quem tira nota é ela e o marido que está recebendo LOAS. Exato. E ela quer saber se tem que pagar o carnê para ela ou para ele. Eu vou responder dos dois. Ótimo, então. Até bom. Para ele, eu recomendo que pague. Depende da idade dele, claro, né? De novo, depende muito da circunstância. Por exemplo, eu tive um cliente uma vez, Berimbau, que ele falou assim, doutor, para eu aposentar, eu vou ter que indenizar o período rural meu. Tem que pagar 45 mil à vista. Eu chamei ele, passei essa informação, falei, você quer pagar? Ele falou, nossa, para ontem. Tirou 45 mil do bolso à vista, pagou a guia. Eu falei, nossa, esse daí queria aposentar. Eu olhei para ele e falei, viu, por que você pagou? Não, doutor, é que eu já tenho uns negócios, umas terras aí para mexer, esse dinheiro da minha aposentadoria vai me ajudar a ir embora daqui de Vaiporã e tal. Ou seja, ele tinha uma realidade que fez com que aquela decisão fosse fácil dele tomar. Já tive outros que eu falei, olha, tem que pagar aqui 20 mil para aposentar. Aí a pessoa, não, eu não tenho esse dinheiro, eu prefiro esperar, até eu recuperar esse dinheiro na aposentadoria, eu já morri e tal. Então vai muito das circunstâncias de cada um. E aí eu digo a mesma coisa. Para quem depende da idade da pessoa, é bom que pague sim INSS. Eu recomendo que você, em geral, eu gosto de brincar. Até 90 anos vale a pena pagar. Depois dos 90 aí tem que dar uma conversada e pensar. Varia muito de caso a caso. Mas de modo geral, eu recomendo para ela, procure uma orientação profissional para ver se não é bom ele também estar pagando, mesmo recebendo LOA, se pagar como facultativo, ele protege ela, caso ele venha a falecer, ou caso aconteça alguma coisa, ou mesmo se ele fechar o tempo, ele aposenta. E no caso dela, dependendo de como tiver esse trabalho rural, as notas, a comprovação, a documentação, não há necessidade dela pagar. Dependendo, ela pode pagar como uma precaução. Então veja que é difícil eu conseguir responder exato. Eu recomendo, por isso, procurar um auxílio profissional. Ela mandou outra mensagem aqui, doutor, dizendo que ele tem 47 anos. Muda alguma coisa? Ele é quase certeza que pode pagar para ele. E o doutor falou aqui que ele recebe o LOAS, seria aconselhável. Quem recebe auxílio-doença, por exemplo, ele já está contribuindo. O INSS entende que ele já está contribuindo naquele período, não precisa pagar. Quem é presidiário, também. No caso do LOAS, não, doutor? Tem que contribuir? É uma boa colocação, mais polêmica para nós, né? Mas sim, no caso do presidiário, é considerado como tempo contributivo se ele pagava antes. No caso do auxílio-doença também, porque a pessoa não tem culpa de estar doente. No caso do LOAS, não. Foi muito bem colocado. Você que está recebendo o LOAS não tem. Aí você vai falar, nossa, mas então eu tenho menos direito do que o presidiário. Porque está presumindo-se que aquele presidiário pagou INSS. Aí ele tem essa proteção. Já você, aí claro, num caso hipotético, no LOAS, não tinha pago INSS, por isso não teria proteção. Aí vem o alerta. Você que recebe um LOAS, principalmente quando é mais novo, eu diria, eu não estou brincando não, mas eu diria assim, até 70 anos de idade, 80, vale a pena avaliar para pagar. Você pode pagar como facultativo, não vai errar o código. Se você errar o código, vai cortar o LOAS. É facultativo, que é quem não está trabalhando, código 1473. Quem recebe LOAS pagar 1473, facultativo. Por quê? Porque desse tempo do LOAS não vale como tempo de contribuição. Muito bem colocado, Berimbau. Já o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, todos os outros valem. O LOAS e o auxílio-acidente não conta como tempo de contribuição. E a ouvinte pergunta aqui, quase na linha lá da diabetes, aqui está dizendo que com esquizofrenia há mais de 10 anos, tem direito a buscar aposentadoria? Seria importante procurar um advogado? Não só aposentadoria, como depois que aposentar ainda tem direito à isenção de imposto. Então, se você está aposentado por esquizofrenia ou recebendo até um auxílio-doença aí por esquizofrenia, uma pensão e tudo mais,
você pode ainda ir lá e solicitar uma isenção tributária se eles estão cobrando algum imposto na tua aposentadoria, eles têm que parar, e ainda você pode estudar para pedir a restituição do que foi retido, que é desde a data que você estava com a esquizofrenia, porque é uma doença considerada grave e ela gera essa isenção. O profissional de confiança pode estar te orientando, se é o teu caso ou não. Não só tem direito, como também tem direito à isenção. É um plus. Outras doenças também têm direito à isenção, viu, Berimbau? Doenças graves, mesmo que não esteja elencado nas que eu vou falar, mas HIV, ou então retardo mental grave, tem uma que você deixa esclerose múltipla, e várias outras, espondilite esquilosante, tem uns nomes bem esquisitos, mas o pessoal aí que tem essas enfermidades sabe o que é isso que a gente está falando. Então, são doenças que geram uma isenção tributária para você que já está aposentado também. Sou a moradora Neuza aqui de Caloré, pago o INSS faz 15 anos. Esse ano completo 60 anos. Ela gostaria de saber se pode dar entrada na aposentadoria. Se ela não estiver na roça hoje trabalhando, ela tem que esperar os 62 em regra. A Márcia de Marilândia do Sul acaba de mandar uma pergunta aqui. Moro junto há 16 anos com um senhor de 82 anos de idade. Ele não é casado comigo. Gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria dele, se caso eu ficar viúva. Perigo, 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 perigo. Muito boa pergunta. O que ela tem que fazer? Ou casar no papel, que era o ideal, mas se não quiser, não pode, tá com medo, né, tem algum motivo aí, normalmente os motivos são bem bobos, viu, Berimbau? Ou a pessoa tem medo de cortar a pensão, ou a pessoa acha que vai dar muito dor de cabeça, e na verdade não tem muito assim, você casa ali, só reconhece o que já está acontecendo faz tempo, entendeu? Para facilitar na lei, porque se for para dar problema, vai dar de qualquer jeito, só de estar junto. Depois vai querer meus bens. Se não está casado ou vai dar para tentar pedir os bens do mesmo jeito. Depois eu vou brigar com os filhos. Vai brigar do mesmo jeito se não tiver. Assim, Então, em regra, o melhor é casar no papel. Não quer, não pode, não dá, tem algum motivo, impedimento, fazer uma certidão de união estável e também ir se documentando. Como? Coloca a conta de água no nome de um e a conta de luz no nome do outro. E guarda todo santo mês, guarda esses comprovantinhos, porque depois e tira uma cópia, porque eles apagam com o tempo. E depois você vai poder provar que você está há muitos anos morando na mesma casa, porque a água no nome de um e luz no nome do outro, Berimbau. Mais alguma observação de hoje, doutor Paulo? Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre as aves nos céus, sobre os animais, sobre os peixes nos mares, sobre os animais que se arrastam e sobre toda a terra. É Deus dizendo que ele fez o mundo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e deu esse mundo para a gente cuidar e governar. A gente tem que fazer bom uso, cuidar não só da nossa saúde, das pessoas ao nosso redor, como do próprio planeta que Deus nos deu, fazendo o melhor para Deus. Lembrando, Gênesis 1:26, Berimbau. Bom resto de semana e até a próxima quarta, doutor. Até, igualmente. 13h06, ao vivo aqui com o doutor Paulo Bichara respondendo perguntas. O pessoal vai interagindo, vai mandando. Isso aqui é muito importante, né? Caloré, Marilândia, Lidianópolis, né? Isso aqui comprova também a nossa audiência aqui em toda a região e a importância desse quadro para prestar serviço, para esclarecer muitas pessoas que às vezes estão lá, né, adormecidas, sem uma informação, às vezes levando prejuízo, às vezes prejudicando o seu futuro, recebe aqui uma informação, às vezes, como o doutor Paulo disse, sem ver a documentação, não é possível dizer com certeza, mas dá um norte para que a pessoa possa buscar aí os seus direitos. 13h